Boa noite, graça e paz. Amém? Estamos no episódio 9 do Marcas do Espírito. Calma, gente. Episódio 9. E aí, eu queria fazer uma abertura diferente. A nossa diretora, né? Sai do script, Bru, vamos lá. Ontem eu estava assistindo The Chosen com a família. Ontem, né, amor? Ontem. E aí a gente estava assistindo um episódio que Jesus cura a filha de Jairo. No caminho, ele cura a mulher com fluxo de sangue. E aí, quando a gente assistia aquela cena, o que acontecia dentro de mim? Jesus está lá, indo curar a filha de Jairo, e no momento ele cura a mulher do fluxo de sangue. Aí meu coração falava, uau! Não é? Aí Jesus vai lá, entra na casa de Jairo, aquela menina estava morta. E aí ele ressuscita, e a gente fala... Uau! Posso contar para vocês mais uns milagres de Jesus? E quando eu contar, vocês falam uau. Ok? Ensaiadinhos? Primeiro milagre. Jesus praticamente ressuscitou o filho da pastora Ivone, pastor Silas. Jesus tirou o irmão da pastora Michele das drogas, restaurou a vida dela e hoje os dois possuem uma casa de recuperação. Uau. Jesus tirou o pastor Cido das garras de Satanás, literalmente, né, pastor? E trouxe para o ministério pastoral. Uau. Jesus curou o sangue... o câncer da Stephanie e deu um casamento inimaginável para ela. Uau. Jesus deu 2 filhas para a irmã Dalva, mesmo depois de 2 abortos e um diagnóstico de que nunca poderia ter filhos. Uau. Jesus restaurou o casamento de 26 anos de muitas brigas do pastor Fábio e da pastora Cris. E hoje vivem para o ministério pastoral. Uau. E hoje a Carol veio contar... Jesus disse a Andréia que a hora dela tinha chegado. E após 3 abortos, ela engravidou. E a Amanda nasceu, para a honra e glória do Senhor. Uau. E hoje a Carol veio contar a história dela, que ficou 34 dias em um cativeiro. E mesmo diante de um cenário tão terrível, ela teve muitas experiências com Deus. Uau. Por favor, Carol. Uau, né? Obrigada. Eu conheço a Carol desde adolescente. Falei até pro meu marido, eu falei, amor, vou dar uma caprichada na maquiagem, que a convidada é muito bonita, né, gente? Senão dá uma destoada, né? Boa noite, que legal, prazer demais estar aqui, muito bom. Que experiência diferente. Amei, muito obrigada pelo convite, Dai, pastor Silas, igreja, muito legal mesmo. Que bom, Carol. Gente, é para isso que existe o Marcas do Espírito. A gente está aqui para saber as marcas que o Espírito deixou na vida da Carol. Então, vamos começar, Carol? Bora lá. Conta para nós, quem é a Carol? Bom, a Carol tem 35 anos, sou casada com o Bruno há 10 anos, trabalho numa empresa, moro aqui em São Paulo, perto daqui, né? Tenho meu pai e minha mãe, a gente vai à igreja. Vida normal. Vida normal. E como foi sua conversão, Carol? Na verdade, eu já nasci num lar cristão, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu vou à igreja, graças a Deus. Mas a gente tem alguns encontros com Deus ao longo da nossa vida, né? Mas, assim, sei lá, eu com certeza levantei a mão várias vezes na igreja para dizer sim para o Senhor, né? Mas algumas experiências profundas, e hoje eu vou contar uma delas, né? Com certeza foi as marcas que o Espírito Santo foi deixando ao longo da minha vida e continua, né? Sim. Carol, e como foi, então, esse dia 3/9/2007? Ou 4, né? Você disse que não lembra se é 3 eu não lembro ou se é 4. 3 ou se é 4. A gente tem que fazer as contas aí, né, Bru?
Bom, na verdade, eu considero que a história começa um pouco antes, mas vou começar do dia 13, então. Eu estava saindo da empresa que eu trabalhava, estava de carro, né? E aí, indo para minha casa, eu ia tomar um banho, ia para o ensaio, a gente tinha ensaio da dança lá na igreja, e era umas 5h30 da tarde, mais ou menos. E eu entrei numa ruazinha assim e fui abordada. Já entraram na frente do meu carro, né? Fecharam o meu carro. Era uma rua tipo uma mão única, assim, né? Bem estreitinha. E aí me fecharam. Eu levei um susto. A hora que eu fui dar ré, um outro carro veio por trás e me fechou. E ali tudo começou, né? De fato, os 34 dias que eu passei num cativeiro, eles começaram ali. Mas o Senhor já tinha avisado antes, né, que algo aconteceria. Então, eu falo que 2007 foi um ano de muitas revelações para mim a partir do Senhor, né? Então, tudo começou em janeiro. A gente a gente sempre teve o costume, eu e minha família, de orar no monte. E o monte é um lugar que a gente sobe, tem mato, ora ali, sim, né? E as coisas brilham, né? O negócio é muito bom, é muito gostoso. E a gente tinha o costume, todas as vezes, em começos de ano, a gente subia o monte, agradecia o ano que passou e entregava o novo ano para o Senhor, né? Então, ia quase toda a minha família. E em 2007, a gente fez isso. E naquele dia, apareceu um homem, assim, ele com um cajado na mão, e ele veio para mim e ele disse assim: Deus tem algo muito grande na sua vida. Eu vejo você como Davi. Davi não era o menor da casa dele, mas Deus colocou ele como um rei. Eu vejo você como José. José foi vendido pelos irmãos, foi preso, e o Senhor fez dele o governador do Egito. E aí foi falando assim, grandes personagens da Bíblia, e ele foi orar por mim. Ele disse assim: Senhor, eu tenho tanto prazer, eu sou muito grato por orar por essa menina, porque eu vejo o que o Senhor vai fazer com ela. E aí, no final da oração, quando terminou, ele disse: mas antes, algo vai acontecer. Mas fique firme que o Senhor vai dar o livramento. E aí desceu, nunca mais a gente viu esse homem. Quando foi em junho daquele mesmo ano, eu e minha mãe, a gente foi para os Estados Unidos. E lá ia ter um evento que o Hillsong, da Austrália, que era da Arlene, né, ia cantar, e a pastora Joyce Meyer ia pregar. E eu amo, assim, os dois, né? Eu amo esse conjunto. E aí eu fui, a gente foi assistir, né? Eu e meus primos, tal, e eu voltei de lá, assim, tão maravilhada, e eu disse para minha mãe: mãe, eu quero muito ser usada como essa mulher. Gente, foi muito maravilhoso, foi um mover muito sobrenatural naquele dia. Só que a mesma coisa que eu falei para minha mãe, eu falei para Deus. E aí eu dizia: Deus, eu quero muito ser usado. Foi muito maravilhoso, foi sobrenatural. Enfim, e ainda nos Estados Unidos eu tive um sonho. E eu sonhava que a minha mãe trocava a nossa casa por um lugar que não tinha janelas. Um lugar assim, tipo no reboco, não era pintado, né? E um lugar muito feio, assim. E eu falava para minha mãe: por que você trocou a nossa casa por esse lugar? Esse lugar é horrível, ele não tem janela, ele não é pintado. E eu acordei chorando do sonho. Quando a gente voltou para o Brasil, em agosto, eu tive o mesmo sonho. E aí, em setembro, acontece isso, né? Eu saindo do trabalho e aí tudo começou, né? Eles me colocaram do lado de trás, né, do banco. No seu carro mesmo? No meu carro mesmo. E aí a gente foi até um certo lugar, eu troquei de carro, eles me vendaram. E no início eu achei que, assim, vão só me levar. Eles falaram mesmo: a gente vai só levar você no caixa eletrônico, tirar seu dinheiro e te dispensar.
Mas, assim, o tempo inteiro eu fui falando para o Senhor, Senhor, não sei o que vai acontecer, mas o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar. Senhor, não pode me faltar a tua alegria, não pode me faltar a tua presença. Vai comigo, Senhor. E, assim, claro, com muito medo, mas orando ao Senhor dessa forma, né? E aí a gente chegou em um determinado lugar, eles me trocaram de carro e aí a gente seguiu lógico, depois eu descobri, né, que era um desmanche de carro. Mas aí, enfim, era como se fosse um porão, assim, né? E foi lá que eu fiquei 34 dias. Você sabe qual foi a motivação do sequestro, Carol? Na época, o meu pai dirigia uma igreja. Aham. E a igreja tinha acabado de comprar um terreno. Só que, na verdade, assim, a gente foi construindo o terreno, na verdade, não tinha comprado efetivamente ainda, alguma coisa assim. E a gente foi um acordo que fizeram, né? Vamos construindo e quando estiver pronto a gente compra, dá tudo do terreno, alguma coisa assim. E quando eles me pegaram era isso que eles falavam, que se meu pai era o dono da igreja, que eles sabiam que tinha comprado um terreno de 800 mil reais, assim, umas coisas que na verdade não tinham nada a ver, assim, Não era verdade. não era nem o valor, acho que o terreno tinha 800 metros, alguma coisa assim. E aí, enfim, mas eles falavam isso, né? Eles te conheciam, então investigaram sua vida. Sabiam de tudo, sabiam onde eu morava, o que os meus pais faziam, sabiam de tudo, assim, de tudo. E como foi quando você chegou lá, Carol? Conta para nós. Eu cheguei, então, para vocês entenderem, era um colchão no chão, um buraco do lado desse colchão, como se fosse um poço. Não tinha janelas. Era o lugar assim, exatamente como eu vi no meu sonho, né? No reboco, assim, um lugar muito feio. E aí tinha uma divisória e o carcereiro dormia, assim, era uma divisória que dividia eu e ele, né? E onde eu ficava eu não enxergava a porta, então não enxergava a janela, não tinha janela, Mas né? você enxergava o carcereiro, né? Ele vinha ficar comigo ali, mas né, depois dessa divisória eu não enxergava nada. Ele ia dormir para lá, né? Do outro lado, então não enxergava nada. O que eu via era quando ele vinha, às vezes ele sentava, ficava lá comigo, né? Aí sim, só que ele nunca, assim, não se mostrava para mim, né? Eu usava tipo aquelas toucas de motoboy, assim, que só fica o olhinho de fora. Acho que é touca ninja, né? E aí ele usava aquilo. E os outros membros da quadrilha? Lá? Eles, algumas vezes, sim. E aí, quando eles apareciam, aí eu que era vendada. Só quando o carcereiro vinha ficar comigo ali é que ele ficava assim vendado, né? Mas quando os outros apareciam aí eu tinha que colocar a venda. Mas de vez em quando eu recebi umas visitas. E como era, Carol, o seu dia a dia nesses dias? Na verdade, eles me davam comida, né? Quando eu cheguei lá, eles perguntaram para mim se eu queria alguma coisa. Primeiro falaram assim: olha, você está numa guerra e nessa guerra, infelizmente, os inocentes é quem pagam. Meu Deus. E aí eu lembro que quando eles saíram, eu dobrei meu joelho ali naquele colchão e eu disse: Senhor, eu estou numa guerra, mas o Senhor é o general que nunca perdeu uma batalha. Fica comigo. E aí eles perguntaram se eu queria alguma coisa, né? E eu falei: eu quero uma Bíblia. E aí eles apareceram lá com a Bíblia e uma televisão. E aí eu descobri também que quando apagava as luzes, as baratas saíam de dentro do poço. Meu Jesus. Então a gente fez um acordo ali, pedi para que a luz não fosse apagada, né?
Então, foram essas coisas que eu pedi, a Bíblia e que não apagasse as luzes, mas eles me trouxeram algo que me abençoou muito, que foi a televisão também, porque eu comecei a assistir todos os programas evangélicos que existiam na televisão, né? Então, e tinha bastante programa, assim, de culto, Voz da Verdade, fazia um programa, um monte de pastores ali, e foi muito abençoador para mim. Então era você, o colchãozinho, o poço, sem janelas. Sem janelas, e eu fiquei amarrada também, acorrentada, né, pela perna. Então, também não conseguia me movimentar muito ali, né? Entendi. Pode beber, Carol. E você sabe aonde você estava, o bairro ou não? Hoje, sim. Ah, tá. Mas na época não dava nem para saber. Não, né? não. Eu fiquei no... Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Eu fiquei no Jardim São Bernardo. Aqui perto, né? Perto, no Grajaú. No Grajaú. Entendi. E como é que era, Carol, o dia a dia? Eles levavam comida? Eles levavam comida, mas eu combinei com Deus que eu ia fazer jejum. Então, eu só comia no almoço. Era a minha refeição era no almoço, e de noite, quando eles traziam janta, eu jantava, ou trazia alguma coisa, às vezes trazia um Danone, aí eu comia, às vezes não trazia nada, eu não comia. Mas o almoço eles sempre levavam. E você ficava sozinha o dia todo? Como é que sozinha o dia todo. Lá era assim, era como se fosse um porão, e em cima era uma oficina, né? Que a gente sabe hoje que era, acho que, um desmanche de carro, alguma coisa assim. Mas eles trabalhavam em cima, então o carcereiro trabalhava em cima e eu ficava no andar de baixo. E aí, só que ele não aparecia, ele só aparecia ou para me dar o almoço ou à noite, quando eles fechavam tudo, né? Mas assim, às vezes eu acordava tipo 3 horas da manhã, eles estavam levando o carro lá para dentro, então dava para ouvir o barulho da porta abrindo, o movimento de pessoas lá em cima, e eu conseguia ouvir. Você tinha um relógio, então? Eu tinha um relógio. Eu fiquei com as minhas coisas até o dia de eu ir embora. Então, menos o celular, né? Óbvio, mas eu fiquei com um relógio. Eles me deram uma roupa também para eu trocar, então eu troquei de roupa, só vesti a minha roupa mesmo que eu cheguei lá quando eu fui embora. E me deram um cobertor, aquele cinza que a gente leva para a rua, para os moradores de rua. Era aquilo que eu dormia. Entendi. E quando que eles entraram em contato com seus pais? Como foi esse contato? Logo quando eu sumi, que eles me pegaram, na verdade, né? Eles lavaram o meu carro, tiraram todas as digitais, as provas possíveis, e deixaram num determinado lugar. A polícia liga para minha mãe, né? Na verdade, a placa do carro era da empresa, né? Tinha o telefone da empresa, então eles ligam para a empresa. A minha mãe estava lá e ela atendeu. Foi assim, acho que umas 2 horas depois. E aí eles falaram: olha, a gente está a gente encontrou um carro aqui, né? A placa é tal, o carro é tal modelo. Você conhece esse carro? Aí minha mãe falou: é da minha filha. E aí eles falaram: pois é, e esse carro está aqui, não tem ninguém dentro. Aí, para eles, para os que ficaram aqui fora, começou todo o problema, né? Aí minha mãe já ligou para o meu pai, ele também ia para a igreja, e aí ele ficou assim desesperado. Enfim, aí teve que esperar eles entrarem em contato, né? E aí não sei quanto tempo depois, mas entraram em contato logo, e aí ligaram para minha mãe. E eu que dei o telefone para eles. Eles pegaram todos os números, e aí eles ligaram para minha mãe e falaram: olha, a gente está com uma coisa que o seu marido, que é do seu marido. Fala para ele que eu preciso falar com ele. Aí minha mãe falou: ele não está aqui, eu vou entrar em contato com ele. Aí eles falaram: ó, tal hora, daqui tantos minutos, a gente vai entrar em contato com ele. E aí ligaram para o meu pai. E aí que
anunciaram mesmo que era um sequestro e aí começaram a extorsão, né? Sim, e aí a polícia entrou quando nisso? Primeiro, eles... Eu não sei como que é a comunicação deles, Sim. porque é uma quadrilha, várias pessoas trabalham, Sim, né? Mas eles entraram em contato falando que meu pai tinha que conseguir não sei quantos cartões telefônicos, na época eles Sim. pediam muito cartão, né? E depositar R$ 5.000 e aí eu ia chegar. E aí meu pai fez isso, pegou uma conta X, depositou R$ 5.000 e foi comprando os cartões telefônicos. Então ele foi de banca em banca, tipo, sério, andou muito comprando os cartões telefônicos. E eu não cheguei. E aí, logo depois, acho que tem que dar 24 horas de desaparecimento, né? O meu tio entrou em contato com a delegacia de sequestro. Eu acredito que foi ele, não tenho muita certeza. Mas eu sei que eles arranjaram lá e o DAS ficou dentro da minha casa. Durante todo o tempo? Todo o tempo. Esperando eles entrarem em contato. Esperando eles entrarem em contato. Tipo, eles montaram um acampamento na minha casa. Ficava muitos policiais lá dentro, equipamento deles e tudo mais. Carol, e como foi o seu dia a dia com esse carcereiro? Você falou coisas interessantes, né, que aconteciam ali entre você e ele. Assim, ele existe a síndrome do Estocolmo, se eu não me engano, né, que dizem que a gente fica amiga do carcereiro. Mas, na verdade, assim, é muito difícil. Você está numa situação de medo e tal, mas, ao mesmo tempo, você só tem aquela pessoa ali, né? Então, é óbvio que eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa comigo ali, mas também confiava em Deus e a gente tinha que confiar. Eu falava muito de Jesus para ele, né? Desde que eu entrei ali, eu conversava muito com ele sobre as coisas de Deus. Eu falava sempre falei para ele que eu estava ali era porque Deus me permitiu estar ali, né? Contava as experiências que eu estava tendo com o Senhor ali, porque logo quando eu cheguei, eu não conseguia me alimentar. Então, eu fiquei 4 dias sem comer, sem beber nada. Quer dizer, às vezes bebia água para vomitar. Eu tinha muita dor no estômago, assim. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas, se for para eu ficar, então eu te peço que o Senhor me cure, porque eu preciso começar a me alimentar, senão eu não vou aguentar. E aí eu estava assistindo o R.R. Soares, e depois o culto dele, e depois do culto, ele falou assim, você... Ele sempre faz uma oração, né? Eu fazia, agora eu não sei mais. Mas ele falou, você que está com muita dor no estômago, vomitando muito, fique em pé que eu vou fazer uma oração. Falei... É comigo. E aí eu fiquei em pé no meu colchãozinho e assim, quando ele orou, parecia realmente assim a mão de Deus tirando toda a dor que eu estava sentindo. E ali eu fui curada. A partir dali eu comecei a me alimentar. Então, eu contava as coisas para o carcereiro, né? E ele ia trabalhar de manhã, voltava, me dava o almoço na hora do almoço e voltava mais ou menos umas 7 da noite, assim, para a gente, para ficar comigo ali. Ele sentava ali do lado do colchão, às vezes a gente conversava, a gente às vezes assistia alguma coisa na TV, e era assim a minha vida. Em algum momento você pensou que ia morrer? Assim, na verdade, você já estava numa situação muito estressante, mas assim, agora é o meu fim. Chegou a hora, eu vou. É agora. Na verdade, todo o tempo, Todo né? tempo, A gente, assim, eu dormia e só que eu não sabia se eu ia acordar no outro dia, né? O que eles poderiam fazer comigo? Dormir? Eu dormia, assim, à noite, mas teve uma situação que aí eu comecei a ficar com medo de dormir, assim. Mas eu tive muito medo, vários episódios assim que
que assim aumentava mais ainda. Então, quando as pessoas da quadrilha entravam lá para falar comigo, eu tinha muito medo. Então, logo quando eu cheguei lá, eles falavam assim para mim. O carcereiro falava assim para mim: olha, vai se preparando. Escolhe aí o dedo que você menos gosta, porque eles vão mandar uma prova de sangue para sua família e normalmente é o dedo. Aí eu falei: ah, não, meu dedo não. Aí eu comecei, Tensão, né? e aí eu senti medo, então muito medo. Então eu lembro de orar, e falava: Senhor, eles só vão tocar em mim se o Senhor permitir. Eu não quero que eles toquem em mim, a não ser que o Senhor permita. E aí o carcereiro vinha com essa história, ou falava para mim assim: ah, eles podem também raspar a sua cabeça. E aí eu falei para ele: olha, eles só vão fazer aquilo que o Senhor permitir que eles façam. Então, um dia eu estava sentada no colchão e o carcereiro vem para mim e diz assim: Fia, coloca a venda que eles vão entrar. E aí eu coloquei a venda e escutei assim, um barulho de tesoura. Falei: meu Deus, é agora que eu perco a orelha, o dedo, sei lá, né? O meu cabelo estava preso, e aí eles vieram e cortaram o meu cabelo. E aí, quando cortou, eu falei, e eles saíram, eu falei: glória a Deus, graças a Deus, obrigada, Senhor. E aí o carcereiro entrou, e aí ele entrou e: não rasparam a sua cabeça? Eu falei: não. Ele: ah, porque eles estavam brigando lá fora para ver quem que ia raspar a sua cabeça. Ninguém tinha coragem de raspar a sua cabeça. E aí eu falei para ele: eu não falei para você que eles só iam fazer aquilo que Deus permitisse que eles fizessem, né? E aí ele até perguntou se eu estava triste. Eu falei: de jeito nenhum, eu estou muito feliz que não foi meu dedo, foi o meu cabelo, né? Mas assim, eu fiquei horrível com o cabelo Até aqui. torto, Meu Deus. tudo torto, um pedaço aqui, enfim, terrível. Carol, e como é que era o comportamento dele? Você sentia ele alterado, alcoolizado, drogado, alguma coisa assim ou não? Ele... No começo, logo quando eu cheguei, um dia ele falou assim para mim: Fia, você conhece droga? Eu falei: não, nem quero conhecer. E aí ele pediu desculpa, né? Enfim, e saiu. E aí, isso foi bem no comecinho. E desde desse dia, desse episódio, eu comecei a orar para o Senhor. Eu falava: Deus, me guarda nesse lugar. Eu não quero que esse homem me toque. Eu não quero que esse homem use droga. Então, eu comecei a orar ao Senhor nesse sentido, né? Pedindo para que ele não usasse droga. Quando foi tipo uns 10, 15 dias depois disso, ele veio conversar comigo, o carcereiro, e ele disse: Fia, você sabe que está acontecendo uma coisa tão engraçada? Os caras já vieram aqui me oferecer droga, mas eu não consigo aceitar. E aí eu falei para ele: sabe por quê? É porque o meu Deus está cuidando de mim nesse lugar. Porque Deus não vai permitir que você use, que você faça alguma coisa assim. Porque eu tenho muito medo de ficar aqui com você drogado, né? E aí, assim, foi bom porque a gente foi tendo uma abertura e realmente eu fui falando de Deus. Falei para ele que eu me sentia como Daniel na cova dos leões, e Daniel foi jogado ali e ele era guardado mesmo por Deus naquele lugar, né? Porque os leões ficaram dormindo, com a boquinha fechada, e Daniel lá no meio, né? E eu falei para ele: eu me sinto assim, desse jeito, né? Então a gente fui falando das coisas de Deus para ele. Teve também mais logo um pouco antes de eu sair do cativeiro. Teve uma noite, ele sempre chegava umas 7 horas da noite, e deu 7 horas, aquele homem não chegava, 8 horas, 9 horas. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E aí eu tirei a corrente da minha perna, porque eu estava tão magrelinha que já passava. Saí, tirei a corrente e fui para o outro lado da divisória para ver o que tinha ali, né?
até então não sabia o que tinha do outro lado da divisória e descobri que tinha uma porta, uma janela. E aí, quando eu cheguei na porta, eu ouvi o Senhor falando para mim: volta e começa a orar. E clama a mim. E aí eu voltei correndo, assim, coloquei a corrente na perna e comecei a orar, a clamar ao Senhor, e esse homem chega. Quando ele chegou muito bêbado, muito bêbado. E ele chegou apagando a luz. E eu falei: moço, lembra, a gente não pode apagar a luz. E ele falou assim: agora você vai fazer o que eu quiser. Meu Deus. E ele veio para cima de mim, me pegou pelo braço, mandando eu tirar a roupa, que senão ele ia me matar. Então, acho que foi o episódio Mais terrível. mais tenso que eu vivi ali. E eu tremia demais, assim. E ele puxando para o meu braço e mandando eu tirar a roupa. E eu só lembro que eu clamei ao Senhor. Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor falou no meu ouvido, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor falou assim: eu te dou autoridade para expulsar demônios. E a hora que eu ouvi o Senhor falando isso, eu olhei para a cara dele e eu disse assim: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, Satanás. E ele caiu de joelhos e ele começou a chorar. E ele: Fia, não deixa o Satanás mais entrar no meu corpo, Fia, não deixa. E aí eu falei para ele: você não quer que ele entre, então você vai aceitar Jesus aqui. Fiz uma oração com ele, ele aceitou Jesus. Então, depois desse episódio, eu não dormi mais. Aí pronto, acabou, né? Aí eu dormia de dia, quando ele tava estava trabalhando, né? E à noite ficava acordada, lendo a Bíblia, orando, que meus dias foram assim. Foram assim, né? Lendo a Bíblia, orando. Você, inclusive, leu a Bíblia em quanto tempo? Quando eu completei 30 dias ali, eu terminei de ler a Bíblia. Nossa, Carol. Mas, assim, era a única... as experiências que eu tive... Alimentava, né? Te sustentava. Imagina, você não tem ninguém. Você não sabe o que Sim. está acontecendo aqui fora. Eles mandaram umas 2 ou 3 vezes eu escrever uma carta para minha família. Então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo aqui, né? Eles cortaram o meu cabelo e mandaram para minha família, mas tudo isso eu não sabia, assim, o contato deles aqui com a minha família, como que era. Muitas vezes ele perguntava: de quem que é esse carro assim, 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 que está na frente da sua casa? Então, isso eu tinha muito medo. Assim, eu tinha medo deles fazerem alguma coisa com a minha família lá fora. Enfim, mas era o que eu tinha para fazer, era ler a Bíblia e orar, né? Ainda bem que você tinha a Bíblia, né? Graças a Deus, foi o que me sustentou, assim, e Deus falava muito, muito comigo, assim, muito, através dos programas, assim, era tão incrível. Um dia eu estava muito angustiada, né? E Deus falou para mim assim, Atos capítulo 12, versículo 5. E aí eu fui lá na Bíblia ver o que estava escrito em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro era guardado na prisão enquanto a igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando eu li isso, eu senti mesmo o cuidado de Deus. Deus falou para mim assim: você está sendo guardada nesse lugar. E mais tarde, quando eu liguei a televisão para assistir um programa lá, a passagem que o pastor pregou foi Atos capítulo 12, versículo 5. Então, assim, Deus falava de uma forma tão sobrenatural comigo. Às vezes eu falava assim: Senhor, senta aqui no meu colchãozinho, faz companhia para mim. E era uma presença tão grande, assim, a glória de Deus invadia tanto aquele lugar que eu chorava, me derramava ali no Senhor mesmo. Então, acho que meu relacionamento com Deus se estreitou muito nesse tempo. E era muita oração, né, Carol? Eu era adolescente, a gente estava lá na Batista do Primavera, e a gente orava pela Carol demais, a igreja toda. E eram muitas igrejas orando, isso foi passando de igreja em igreja, né? E todo mundo orando, clamando pela vida da Carol. Era impressionante, assim.
todo mundo conhecia a sua história, né? De alguma forma, todo mundo conheceu, né? Porque a igreja de vocês era na Kennedy, né? Era perto ali do Jardim Primavera, perto aqui da Dutra. Então, todo mundo conhecia a história da Carol e era um clamor mesmo, né? Era, e foi muito engraçado, assim, interessante, porque eu nem sei como que é a minha história, porque naquela época não era como hoje, assim, tinha Instagram, rede social que todo mundo segue, todo mundo compartilha. Tinha Orkut, você deixava seu depoimento ali e tá tudo bem, né? Mas assim, as pessoas mandavam e-mails para o meu pai, falavam, pastor, nós estamos orando pela sua filha. África do Sul, Chile, Estados Unidos, Japão. Impressionante. Assim, muitos lugares. E aí eu vi o cuidado de Deus. Eu não sabia, mas quando eu cheguei, meu pai me mostrou tudo isso, o Senhor falou para mim, Atos capítulo 12, versículo 5, a igreja em contínua oração por você. Quando no Brasil as pessoas estavam dormindo, no Japão as pessoas estavam orando. É verdade. Então, assim, eu vi muito o cuidado de Deus comigo. Tem uma questão que você falou dos sonhos com a sua família, que eu achei interessante. Conta para nós. Quando eu cheguei lá, eu sonhava muito com a minha família. Só que, assim, eu ficava muito triste, porque eu achava um dia antes do Senhor me levar para lá, eu encontrei minha família inteira, meus amigos. Foi no aniversário de uma das nossas amigas. Encontrei todo mundo, gente que eu não via há muito tempo. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, era tudo despedida e eu não sabia, né? Nossa, imagina. E aí eu comecei a sonhar muito com a minha família. E eu acordava assim, derrotada, muito, muito, muito triste. E aí eu falei para o Senhor, vamos fazer um trato? Eu não quero mais sonhar com a minha família até o dia que eu for embora desse lugar. E, a partir dali, nunca mais eu sonhei. Você ficava angustiada? Eu ficava muito angustiada, muito. E aí, assim, a partir dali, nunca mais eu sonhei, até o dia que eu fui embora daquele lugar. Assim, aconteceram algumas coisas aqui fora também, né? Eu sei que eles ligaram, eles faziam contato somente com o meu pai. Então, eles só falavam com o meu pai. E aí, um dia, eles ligam para o meu pai e falam que querem a metade do dinheiro, pelo menos. Senão, eles iam mandar uma prova de sangue minha. E aí, meu pai falou, pelo amor de Deus, não faz isso com a minha filha. E aí, eles falaram assim, você... fica com o seu Deusinho que eu quero dinheiro. E aí marcaram um dia da próxima semana que eles entrariam em contato de volta para combinar para entregar o dinheiro, alguma coisa assim, né? E aí, no dia que eles deveriam ligar de volta, isso assim, o DAS acompanhando também, já sabia quem era a quadrilha, já sabia quem eram as pessoas, só que não podiam pegar. Porque, se pegasse, eles ou me matavam lá dentro do cativeiro, porque eles não sabiam onde era um cativeiro. Então, no caso de alguém da quadrilha morreu, né, no meio tempo. E aí eles já sabiam onde estava... onde os caras estavam, né? E aí eles, naquele dia, um dia antes deles ligarem, eles foram para uma festa, ou num fim de semana antes, né? Eles foram numa festa e os policiais falaram, então tá bom, a gente vai observar eles para saber segui-los, né? Para ver se a gente encontra o cativeiro. E eles foram. E aí, na madrugada, aqueles caras saindo da festa, né? Ali estava o chefe da quadrilha e mais 2 rapazes. Eles sofreram um acidente de carro e o chefe da quadrilha morreu. Nossa. E aí, assim, começou o processo de devolução da Carol, né? Ah, entendi. Porque a cabeça morreu, né? Então, a gente ficou uma confusão na quadrilha, mas assim, existiam algumas opções. Ou eles me devolviam, ou eles aceitavam qualquer coisa, ou eles me vendiam para outra quadrilha, que é possível também, né?
Mas, assim, eles decidiram aceitar lá o que tinha para dar, né? Mas, quando estava nesse processo, já finalizando, né, o sequestro, o carcereiro, ele vinha para mim, durante uns 4, 5 dias, ele veio e falou assim: Fia, eu acho que você vai sair daqui hoje. E aí tá bom. Aí ele ia trabalhar, chegava para me dar o almoço. E aí? É hoje? Aí ele, eu não sei. Aí subia de novo, à noite, passava o dia e nada. Então, durante uns 5 dias ele foi, acho que é hoje, acho que é hoje. Por quê? Tinha dado toda essa confusão com a quadrilha e eles realmente estavam desesperados. Ou eles tinham que fazer alguma coisa comigo ali. Até porque o dinheiro vai acabando. Tudo ali custa, né? Então, minha alimentação custa, minha estadia custa, né? E as pessoas também, né? Então, eles precisavam dar um jeito de me despachar logo, né? E aí ele foi no segundo dia, no terceiro dia, e aí eu fui ficando já, porque eu estava bastante já debilitada quando foi chegando no final, muito magra, não comia direito, eu tinha muita dificuldade para ficar de pé, para andar, porque eu ficava o tempo inteiro amarrada, né? Imagina, sem vitamina D, sem o sol maravilhoso, né? Então eu já estava bem debilitada. E aí a terceira vez, é hoje, nada. E aí eu falei, Senhor, a gente fez um combinado. E o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. O dia certo de eu sair desse lugar. E aí, na quarta vez, ou quinta vez, que ele me disse que eu ia sair, eu não saí, eu tive um sonho. E aí eu sonhei com eu e meu pai, numa subida assim, muito íngreme, e eu falava assim, pai, eu não aguento mais, os meus joelhos doem. E ele falava assim, falta só mais um pouquinho. E eu acordei. E aí eu tive a certeza, assim, é hoje que eu vou sair desse lugar. E aí, naquele dia, ele foi me levar ao almoço 2h da tarde, no dia do sonho, né? Ele me levou ao almoço 2h da tarde, e quando ele chegou lá, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me dá uma notícia. E aí, eu cheia de esperança já, né? Jesus já tinha renovado minhas esperanças. E ele falou assim, olha, não sei de nada. Aí subiu de novo e deu 7h da noite, 8h da noite, 9h da noite. Esse homem não chegava. Eu falei, Deus, será que eu vou sair hoje mesmo? E você tinha expectativa, tipo, da polícia chegar? Ou eu não? Morria de medo, Dai. Você tinha medo? Muito medo. Porque você não sabe o que vai acontecer ali. Se a polícia chegar, eles, assim, tem que ter, a estratégia tem que ser muito boa, porque senão eles te matam ali, né? Só que ao mesmo tempo eu também tinha medo de ser devolvida, porque eles podiam me deixar em qualquer lugar, né? Pois é. E assim, foi até engraçado. Eu tinha muito medo. E eu falava, Deus, eu não quero que a polícia me ache aqui. Eu não sei como o Senhor vai fazer para eu ir para minha casa, mas eu tinha muito medo. E aí o Senhor me deu uma passagem. Bendita será a tua entrada e bendita será a tua saída. E demais, assim, demais. Deus falou muito comigo ali. A presença de Deus era muito nítida, né? Muito próxima, muito. Foi por isso que eu aguentei, né? Foi por isso que eu consegui, assim, porque de fato é uma situação que você não é um ser humano. Sim. Você não é um ser humano. As roupas que você veste, que eles te deram, você dorme em qualquer lugar, com qualquer cobertor. Sob a proteção de pessoas que exatamente. têm um mínimo de valor. Exatamente. Você come o que eles têm para te dar ali. Então, eu escovava o dente na mesma bacia que eu fazia as minhas necessidades. Então, assim, não tomei banho. As 2 únicas vezes que eu tomei banho foi um banho tão rápido de canequinha que eu morria de medo de tirar a roupa. Eu tinha muito medo, né? Então, voltando para aquele dia, do dia do sonho,
Quando foi 10h30 da noite, eu me lembro que eu deitei no colchão e eu disse assim, Senhor, eu não sei se vai ser hoje, mas eu creio naquele trato que a gente fez. Mas se não for hoje, eu quero dormir e eu quero acordar na glória. Eu só quero acordar com o Senhor. Eu não aguento mais, não aguento mais. Eu quero que o Senhor me leve. Foi a oração que eu fiz. E aí, quando eu terminei a minha oração, ele entrou naquele lugar e ele falou, Fia, me ajuda a arrumar o lixo, me ajuda a arrumar as coisas, que você está indo embora daqui hoje. Glória a Deus! Aí, nossa, foi assim, muita felicidade. Apesar do medo de sair dali, não sabia o que ia acontecer. Ele me disse assim, aonde você quer ficar? Eu te fiz muito mal. Logo quando aconteceu o episódio dele tentar me pegar e tudo, que eu fiz ele aceitar Jesus, ele disse assim, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer por você? E eu disse, me tira daqui, né? E aí ele falou, não, isso eu não posso fazer. Falei, então você vai orar. Ele, mas eu não sei nem orar, não sei fazer isso. Eu falei, mas eu vou te ensinar. E aí eu falava assim, olha, todas as vezes que você for dormir, você vai falar, Senhor, ajuda essa menina a sair daqui, em nome de Jesus, amém. E aí, todas as noites, até o dia de eu sair dali, ele deitava no colchão dele e eu ouvia ele falando, Senhor, ajuda essa menina a sair daqui, amém. Fia, já orei, fia. Ele falava, pronto, agora você pode dormir. Aí, no outro dia de manhã, quando ele acordava, ele ia do lado do meu colchão e ele falava, Fia, vamos orar. E aí, eu orava e ele repetia. Eu abençoava o dia dele. Olha que coisa louca, né? E eu orava e ele repetia, e aí ele ia trabalhar. Mas, assim, foi a estratégia que aconteceu, que Deus me deu, né? Sim. Então, quando eu saí dali, aquele homem disse para mim, olha, eu quero... Aonde você quer ficar? Eles estão dizendo que vão deixar você em um lugar aí, escuro, no meio do mato, mas aonde você quer ficar? E aí eu falei, olha, tem um supermercado que é em tal lugar, 24 horas, eu quero que você me deixe ali. E aí ele falou, tá bom. Aí eu fui vendada, né? Eu já tinha escrito uma carta para ele, eu pedi um papel e uma caneta, eu escrevi uma carta para ele, no meio aí do sequestro, né? Falando que eu perdoava ele, que eu queria que ele fosse abençoado, que eu abençoava a família dele, que Deus poderia mudar a vida dele. E aí a gente entrou dentro do carro, e eu lembro que eu fui falando o Salmo 23 naquela van, e eu falava e ele repetia, eu orava e ele repetia. Ele foi comigo no banco de trás, era uma van. E aí, quando eu fui vendada, então, quando a gente chegou na rua, que eles me deixaram, ele me abraçou e ele disse para mim assim, nunca ninguém fez o que você fez por mim. Me agradeceu, eu entreguei a carta para ele, e aí aí eles foram embora, eu tirei a venda, assim, eu realmente estava na rua, na frente, num lugar combinado. Eles não me deixaram no mercado, óbvio que daí era, né, muito suspeito, mas me deixaram numa rua na frente do supermercado. E eu, assim, segurando minha calça, que eu tinha chegado, né, que eu troquei, já não servia mais, caía, fui segurando a calça, mancando, atravessei a rua, não conseguia nem andar direito, com o cabelo... um para cima, um para baixo, fedida. Cheguei lá no supermercado, tinha um táxi, eu disse para o taxista, você pode me emprestar um celular? E aí eu liguei assim para o meu pai, eu falei, pai, vem me buscar. Nossa, seu pai. Meu Deus, foi uma glória, assim, uma coisa assim surreal, que eu nem consigo... Não dá para dizer a alegria que eu senti e não tem nem como. Eu sei que eu não estava nem com noção do tempo. Assim, para mim, eu desliguei, meu pai já chegou no mercado.
Ele chegou com meu tio, né? Nossa, foi uma glória tão grande naquele lugar. A gente sentia tanto a presença de Deus ali. E aí eles me levaram para casa e eu querendo, pai, eu preciso contar o que Deus fez naquele lugar. Eu preciso te dizer o que Deus fez comigo naquele lugar. Quando a gente estava lá dentro, teve um dia, uma noite, era um domingo, na verdade, e acabou a luz ali. E assim, era de dia, mas só que lá era escuro, janela, porque né? não tinha janela, né? E aí, assim, dava para ver direito, né? E eu falei, meu Deus, essas baratas aqui, Senhor, vão tudo me atacar. E ele, domingo, ele não trabalhava, era o dia que ele descansava. Meu Deus. E ele ficava o dia todo comigo, né? E aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com esse homem aqui? Escuro, não tem uma TV, não tem nada. Aí eu falei assim, moço, eu vou cantar. Posso cantar? Pode. Posso cantar alto? Pode. Eu falei, eu vou cantar e vou batendo o pé aqui, porque no colchão, né? Porque se tentar, né, subir, pelo menos eu matei alguma, né? Comecei a cantar e o Senhor falou para mim assim, canta esse hino. E eu falei para ele, eu tenho uma música para cantar para você, que diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E quando eu comecei a cantar, ele chorava tanto, ele, olha o que eu estou fazendo com você, não é justo, e como eu posso ser importante para alguém? E ali eu fui falando do amor de Deus para ele, né? Eu sei que quando voltou à luz, eu realmente tinha matado um monte de barata. Nossa. E louvando ao Senhor. Então, acho que esse foi um dia muito marcante também, porque a gente acha que as pessoas não precisam do amor de Deus, sabe, Dai? A gente acha que as pessoas não... se eu falar, tudo bem. Se eu não falar também, né? Às vezes a pessoa só quer ouvir um Deus te abençoe, um Jesus te ama. A pessoa só precisa disso. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço e a gente ignora os spoilers que Deus vai dando para nós, né? E então ele só precisava entender que Jesus amava ele. É verdade. O amor de Deus transbordava na sua vida, né, Carol? E Acho chegava que a ele, sim. Imagina, que como demonstrar o amor para uma pessoa que está te fazendo mal? Só através de Deus. Só através do Senhor mesmo. Do Senhor. Isso é impressionante. E, Carol, você chegou em casa, imagino como deve ter sido, como deve ter ficado sua mãe. Meu Deus. Deve ter sido uma coisa... eu imagino. Engraçado, assim, as pessoas... gente, é legal esse bate-papo porque eu estou contando coisas assim que na igreja normalmente eu não contaria, né? Mas as pessoas, elas tipo, falavam assim, a Carol não pode lavar o cabelo, eu também não vou lavar. A Carol não pode... Juro para você, Dai. Sério? A Carol não pode comer chocolate, eu também não vou comer. A Carol não pode fazer a unha, eu também não vou fazer. As pessoas estavam querendo se compadecer. Tipo, de alguma forma... sentir aquilo que eu sentia, entendeu? Então, eu cheguei, meu pai estava com uma barba enorme, coitado. E assim, ele falava, Carol, eu não ia fazer a barba, porque eu não podia fazer a barba, porque você estava sem tomar banho, sabe? O que as pessoas pensavam, né? E quando eu cheguei, meu pai, ele falou assim, vem aqui, eu preciso te mostrar um negócio. E aí ele foi lá na porta do meu quarto, e aí na porta tá assim... um monte dos e-mails, das cartas, dos cartões que eu recebi. Eles colocaram tudo na porta do meu quarto. E aí, quando eu olhei aquilo, eu disse, Atos capítulo 12, versículo 5. Pai, foi assim que Deus falou que eu era guardada, que eu estava guardada, enquanto a igreja desculpa, fazia oração, continua oração por mim.
E foi essa pastinha, né? As coisas. Esse é o É. objeto, gente. Isso era Eu tudo que trouxe. estava pendurado na porta, né, Carol? Tinha muito mais, né, gente? Trouxe Olha, alguns. Peraí, e-mail, né? Tem e-mail, Tem. cartão. Tem essa foto não, mas tudo isso aqui, ó. Tem e-mails, tem cartões de gente que nem me conhecia, assim, Olha, amigos e-mail, né? da minha tia, tô orando pela sua sobrinha, gente que não era cristã, Incrível. um monte de cartão. Isso aí é só um pouquinho, porque lá em casa é lotado, porque realmente a porta estava frente lotada. e verso, cheio de cartas, cartões, Tem pessoas uns que eu não recortes de conhecia. jornal aí que tá aqui Tá também, aqui, né? tá aqui Quando daí, a ó. quadrilha foi A quadrilha foi presa, pega em né? 2009. Eles fizeram outra mulher aí de refém, né? E aí eles conseguiram pegar essa quadrilha. Essa não ficou muito. Não dá para ver Não dá direito. pra ver, mas bando usava oficina como cativeiro na Zona Sul. Polícia libertou a refém, que foi essa depois de você, Foi né? essa depois. E prendeu 4 suspeitos. Aí eles falam, né, dos sequestros que eles fizeram antes, das vítimas, né? E aí, nesse tem... essa foto posso comentar? Pode falar dessa foto, que é muito especial. Essa foto foi quando a gente alugou, a minha mãe alugou um espaço na Kennedy, uma casa de show, para a gente fazer o culto de ação de graças. E ali tinham 600 pessoas. Meu Deus. Tremendo isso, cheio. Carol. É muito muito. tremendo. Assim, eu nem sabia desse alcance, né? Você não era uma celebridade, não é? Não, Era uma pessoa eu não comum. sou ainda daí. Agora ela já é uma celebridade, né? Mas, Então, assim... Tá numa desespero, É verdade. celebridade aí, Mas olha aí, Olha que bem magrinha. magrelinha, o cabelinho bem... Aí eu já tinha ido no cabeleireiro, claro, né? Já tava cheirosinha. Mas eu cheguei em casa, engraçado. Aí eu cheguei querendo contar, né? O que Deus tinha feito e tal. E os policiais assim, ó. Como você... Eles falavam, como A pessoa você está detonada, falando? né? Como que você está falando? Porque eles dizem que sem exceção, todo caso de sequestro, as vítimas, quando chegam, elas ficam pelo menos 3 dias sem abrir a boca, sem falar. Como se tivesse Um choque. catatônicas, assim, né? Que dizem. Exatamente. E aí, eles ficaram tão surpresos. Eu falava, mas por que eu não posso contar? Eu quero contar o que Jesus fez por mim naquele lugar. E aí a minha tia, e eu contando, falando, eu lembro que eu cheguei, tinha um monte de gente na minha casa, e a minha tia, Carol, você precisa tomar um banho. Vai tomar um banho. Eu tive que jogar minha roupa fora, assim, por isso que eu não tenho ela, porque eu joguei fora. Não tinha como. Não né? tinha como. E aí, ela, "Ai, Carol, pelo amor de Deus, você tem que tomar banho. Gente, e o cheiro não saía, assim, porque como era uma oficina, eu tinha cheiro de óleo, né, Bru? De diesel, sei lá, era um cheiro muito ruim. Impregnava, né? Impregnou no meu cabelo, na minha roupa, em tudo. Então, eu tive que tomar muitos banhos. Por isso que hoje eu tomo vários banhos. Você sabe, Carol, que a sua história me lembrou a da filha do Silvio Santos, porque a Patrícia Bravanel foi assim também, né? Ela saiu, ela falou de Jesus para o carcereiro, não foi? Eu não lembro que época foi, se coincidiu aí. Mas foi muito parecido, assim. E era também, na vida dela, o amor de Deus que fez essa diferença, né? Total. Total. Porque ela também saiu empolgada. Eu lembro que ela saiu numa... Não sei quem lembra disso, que ela saiu na varanda. E ela estava querendo contar o que Deus fez ali naquele lugar, né? Exatamente. E foi assim que eu saí. Graças a Deus, né, que foi desse jeito, porque realmente é uma situação muito traumática. Então, eu ia te perguntar isso. Depois que você saiu, você ficou com alguma coisa, uma sequela? Você teve que fazer acompanhamento psicológico? Como foi esse pós? Eu digo que Jesus me curou. Ele foi meu psicólogo, ele me levou, ele me tirou. E ele que cuidou. E ele que cuidou. Sarou. Assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Lógico que quando você sai, o excesso de zelo, de cuidado das pessoas também assim, não sei, te deixa com mais medo, sei lá, né? Sim. Mas é super entendível, né? Mas eu me lembro que durante um mês eu dormi com a minha mãe. Sim. Uhum. E aí, quando precisava sair de noite,
eu saía assim atrás do carro abaixada, eu não gostava muito de ver, assim, né? Mas assim, durou um mês. E só. Depois eu voltei minha vida normal, voltei para a faculdade, enfim, vida normal. Hoje é vida normal. Que ótimo, graças a Deus. E, Carol, quais foram as marcas que você pode aí dizer para a gente? Quais foram as marcas que o Espírito Santo de Deus deixou na sua vida através dessa experiência? Assim, Dai, o meu tio, ele é escritor, e ele, quando eu saí, ele escreveu para mim, que está até aí nessa pastinha, um e-mail. Acho que é essa aqui. Na esse Bigorna aqui, de Na Deus. Bigorna de Deus. Depois vai estar ali, quem quiser dar uma olhadinha. Pode ler, que fique é à incrível. vontade. E ele diz assim, né, que quando um ferreiro vai fazer uma ferramenta, passa pela bigorna, né? E essa ferramenta, o ferro tem que ser fundido, então é num fogo muito alto. Tem todo um processo complicado para aquele ferro que não vale nada, assim, né, se tornar uma ferramenta. E quando o ferreiro ele olha aquela ferramenta que ele está fazendo, que ele molda, bate aqui, bate ali, né, põe no fogo. Quando ele está fazendo aquilo, ele já sabe o que ele tem em mente. Aquilo ali vai ser... Qual o propósito? ele já sabe o propósito daquilo, qual vai ser a função daquilo, né? E quando ele termina, qualquer um que olhar para aquela ferramenta vai entender para que ela serve. Então, quando você olha um martelo, você fala, isso é um martelo, e ele serve para martelar prego, bater nos pregos. Sim. Quando você olha um serrote, você entende qual é a função daquilo. E eu entendo que Deus fez isso comigo e faz isso com a gente. Ele pega, molda, passa no fogo, vai moldando a gente. E aí, quando está pronto, as pessoas olham e dizem assim, ela nasceu para isso, era o propósito dela, né? Então, essa foi a marca que o Senhor deixou na minha vida, né? Ele já tinha dito que ele faria. A gente só não sabe como, mas ele me moldou, me capacitou. A experiência que eu tive com Deus lá dentro, assim, de ouvir, Sim. coisa que assim, eu nunca mais ouvi Deus daquela forma, nunca mais. Já fazem 16 anos, Sim. vai fazer agora. E eu ouvi o Senhor como a gente está conversando aqui. E, infelizmente, nunca mais eu tive esse privilégio. Eu ouço no meu coração, mas não audivelmente. Então, acho que essa foi a marca que o Senhor deixou na minha vida, assim. O propósito, eu entender qual era o meu propósito, eu ser moldada pelo Senhor, na bigorna de Deus ali, para que eu entendesse o propósito que Ele tinha na minha vida. Amém. Que marca linda, né? E é interessante, assim, né? Ai, Deus é muito maravilhoso, gente, eu nem sei o horário, Daima. É que se deixar eu fico aqui falando. E Carol, eu queria que você falasse um sentimento, depois que você saiu, que você tinha, um sentimento que você tinha. O que você sentia depois que você saiu? O que era mais latente no seu coração? Eu comentei isso ontem, que a gente estava conversando, e eu falei, eu saí dizendo para Deus, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora. Não tem mais valor isso, nada disso mais tem valor. Um carro não tem valor, uma casa não tem valor. Eu quero morar com meu Deus, eu quero morar com o Senhor. Esse era o meu pensamento. Até que Deus puxou minha orelha. É verdade. Deus falou para mim. Você tem um propósito, né? Deus falou para mim. Eu não te tirei daquele lugar para você morrer. Eu te tirei para você trazer vida. E então foi isso que
isso que despertou em mim, assim, né? Aí eu comecei e falei, tá bom, tá certo, agora, então, aonde o Senhor me mandar, eu vou e vou contar a minha história. E desde então, quantas vezes você acha que já Não, contou esse testemunho? não dá, eu não tenho... Desde 2009, Sério, quantas vezes? vocês têm noção de quantas vezes vocês já ouviram meu testemunho? Olha lá, Muitas. essa aqui foi a primeira vez que ela contou para a CBBV. Olha aí. Verdade. Isso é em 2011 ou 12, se eu não me engano. 2011 ou 12, A isso aí. gente tinha uma programação de jovens que chamava Altas Horas. E aí a Carol foi uma das convidadas que a gente foi conversar. Olha lá, Carol. Que delícia. Éramos tão jovens. Continuamos jovens, né? Mas ali, vou te falar, olha. Ai, que legal. Legal, né, não, daí, gente? tipo, de verdade, eu contei muitas vezes. Eu lembro que, quando eu voltei, eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos, indo nas igrejas, nas rádios, contando Nos meu Estados testemunho. Unidos também? Aham, contando meu testemunho. Foi Gente, muito legal. incrível. E foram, assim, 30 dias intensos. Cada dia era uma programação que a gente tinha. Contando o que Deus fez por mim, assim. Então, realmente, é o propósito que Deus tinha para minha vida, né? Amém, que bênção. E a gente é privilegiado de ouvi-la, né, gente? Olha, gente, e de verdade, às vezes eu penso, Senhor, já faz 16 anos. Ainda tem alguma coisa boa para sair daqui? Ou se tem, Mas, né? enfim, Deus faz como Ele quer, né? E da maneira que Ele Carol. quer, fala como Ele quer. Assim, eu fiquei tão feliz. Essa semana eu recebi um recadinho de uma amiga que trabalhou comigo, né? E ela escreveu assim para mim, quando eu divulguei lá que eu estaria aqui, e ela falou para mim assim, quando você me contou a sua história, eu me lembro que foi num almoço, e foi um dia que eu fui almoçar com ela mesmo, e ela falou, eu estava numa depressão profunda, e a sua história me tirou Olha, que disso. incrível. Então, assim, e ela falou, eu vejo Deus na sua vida, né? Então, só isso, gente, eu falo, Senhor, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Amém. Palmas para Carol, gente. Gente, é isso que Deus faz, né, nas nossas vidas. É a diferença que Ele faz nas nossas vidas. E o Marcas do Espírito ele tem esse propósito, trazer pessoas que tiveram encontros bem fortes, né, específicos com Deus, e vem aqui contar, edificar a nossa fé. Então, se você conhece alguém que tem uma história para contar, pode falar comigo, que vai ser realmente muito bem-vindo. Eu queria dar um presente para Carol, um mimozinho, né, gente? Vou pedir para minha assistente de produção. Ai, que assistente linda! Ó, Carol, esse aqui é um presentinho, um pacotinho de bolacha dos Mochileiros Gente, que delícia. de Cristo. Que legal. É um projeto muito legal que trabalha com as crianças da favela do aeroporto. Eles estão fazendo essas bolachinhas para vender e nós somos aí parceiros deles nisso. Olha que legal, Então, todos obrigada. os nossos convidados ganham esse mimo. É uma delícia, com chazinho, com cafezinho. E espero que você goste. Com certeza, obrigada. E eu queria que você falasse rapidamente que você tem um projeto social também, que é o Soli da Rua, né? A gente tem aí a Nicole e o Dani, Então, ali, nossos né? parceiros aí também, né, amigos? A gente começou na pandemia esse projeto, levando marmita quentinha para os moradores de rua. Demais. E a gente leva algumas coisinhas a mais também, roupa, cobertores, kit de higiene pessoal. E eu lembro que quando a gente começou, a gente ouvia muito eles falarem, como está na pandemia, as pessoas pararam de ajudar. Olha, Então, com receio de sair, né? então a gente chegou no momento certo, e é um projeto que acontece até hoje. A gente vai às quartas-feiras, mas por esse evento aqui, Ai, a gente gente, vai olha. amanhã. Isso, ótimo. Mas toda quarta-feira a gente está lá. Demais. Chama Soli da Rua. Tem um Instagram, né? @Solidarrua, é isso? @Soli da Rua SP, né? @Solidarrua SP. Gente, depois segue lá. Quem quiser ajudar também, manda um direct lá, conversa com a Carol, Isso aí. com o Dani e com a Ani também. E é isso, gente. Obrigada, Carol. Vamos orar e finalizar. Pai, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui. Pai, te agradecemos pela vida da Carol,
porque ela falou muito ao meu coração e tenho certeza que é o coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor continue fortalecendo a vida dela, cuidando dela, Pai, e suprindo cada uma das suas necessidades e do lar dela, Pai, do marido, e que o Senhor abençoe cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, gente, por me ouvir. Obrigada, Cortou Dai. aí, Zé? Cortou? Imagina, amiga, não tem problema.